de Sete Além. Mas ela se vê num lugar paradisíaco. Caraca. Ela descreve um lugar bonito, com pessoas bonitas, ela é bem tratada, só que tem um muro em volta, tipo um coliseu. E a galera fala, pra fora daquele muro, a barra pesa. Não. Nossa, eu fico pensando, falando, meu, o Luciano tem a memória Não, violenta. pior que não, viu? Pior que Uhum. assim, eu tenho amigos que são administradores do canal, Ah, que legal. Tiago, a Ângela, a Luísa, a Ana e o Douglas. Eles lembram de relatos que eu não lembro. Caramba. Já aconteceu de eu estar contando em live relato e eles falaram, você já contou esse, meu amigo? Quando? Faz 3 anos. Eu, tipo, meu, que Caramba, eles isso? colocam até O o povo ano. sabe, o povo sabe. Mas você falou de um que o cara passou por um negócio, mas eu queria, antes de falar, até contar um que me deixou meio. E te perguntar o que você faria Sim. no meu lugar. Boa. Eu recebo uma mensagem de um cara falando assim, Luciano, eu moro aqui em Campinas, pô, Campinas é perto. Certinho. E eu queria pedir a sua ajuda para você vir aqui me ajudar, porque eu acho que a minha família foi substituída. Ô, louco. O cara não é novo, não. Esse cara é um senhor. Ele fala, tenho 60 anos, eu tenho esposa, filho, tal, e do nada a minha esposa e meu filho começaram a ficar estranhos. Aí isso no WhatsApp, tá como? Detalhe aí. Eles não comem mais a comida normal, eles comem pouco e uma comida diferente lá que ela faz, geralmente voltada a verdura, tal, mas pouca coisa e fruta. Eles ficam o dia inteiro não, mas à noite eles ficam na cozinha, no escuro, sentado na mesa. Meu Deus. Não falam mais comigo nada, apenas só se eu perguntar. São super estranhos. E eu não sei o que está acontecendo. E um dia eu pensei até em alarmar, ver o que eu podia fazer. Eu estava com meu filho no carro e pensei, preciso falar com alguém, que está acontecendo alguma coisa. Na hora que eu pensei isso, meu filho me cutucou e falou assim, pai, nem fala nada com ninguém. Vai ser pior para você. Nossa. É melhor você ficar de boa, porque a gente já tá em todo lugar. O cara me manda um relato desse. Aí no que ele mandou, eu li e falei, putz, que legal, vou contar no canal esse relato aqui. Ô, parece coisa de filme, né? Deu 15 dias, um número estranho de Campinas. É um cara novo. Luciano, eu e a minha mãe estamos preocupados. Meu pai tá estranho. E aí eles contam a mesma coisa que o pai dele contou, só que é Invertido. invertido. O pai tá na cozinha, o pai comendo aquelas coisas, e um dia o pai tava dirigindo o carro e ele pensou, preciso avisar alguém, o pai virou para trás, nem conta para ninguém, não sei o que, não sei o que. Contou a mesma história. E tem como você vir aqui para Campinas ou mandar alguém para ajudar a gente? Aí eu te pergunto, você iria? Eu não iria. Ah, eu iria chamar o Júnior Trovão pra mim. Sabe que é o pastor de Deus? Ele é engraçado. Meu, aí É. é. Eu pensei, quem é aí que tá falando verdade e quem é que tá falando mentira, né? Aí você pegou Meio. e. Eu deixei quieto, contei a história apenas. Falei, ó, recebi, eu mandei pros dois. Recebi, não sei o que é. Mas você não enviaria alguém ali, não? Não. Eu não me envolvo nesse nível. É, eu não me envolvo porque eu não sou investigadora. Como eu te falei, eu gosto de contar relatos. Eu tenho amigos que são, Que tenho são amigos que são investigadores? super. Tem grupos no país inteiro que me ajudam. A gente brinca, eu chamo eles de caçadores de alma. São grupos assim. Os moleques moram. Moleques é modo de dizer, né? Eles moram, sei lá, no Espírito Santo, lá em Vitória. Aí o cara gosta do assunto Sete Além, começa a comentar no chat, aí conhece uma menina que também tá no chat, que também diz, junto o grupo, eles se encontram fisicamente Caramba, e começam a investigar. começa a contar. Pesquisar, tal. Se eu tivesse um grupo de caçadores de alma em Campinas, eu já falava, vai lá ver o que acontece. Mas. Mas. E mesmo assim eu ainda ficaria na dúvida. Porque eu ia falar assim, meu, vale a pena envolver outra pessoa num risco? Porque é risco, exatamente, Não né? sei, meu. Eu te falei lá do senhor lá de. Eu não te falei fora do ar. Hum. Pô, um cara, meu, ex-militar, o senhor de idade, gente boa, como que eu posso dizer? Idôneo, sério. E olha como você sente que o relato é verdadeiro.
O cara pega e manda um relato pra mim assim: eu vou te mandar o meu relato, mas eu não quero que você fale o meu nome. Aí o cara dá todas as credenciais dele pra eu saber que ele é verdadeiro, que ele é um cara ponta firme, que não tem pra que mentir. Ele conta o relato dele. No final ele fala: não quero que você diga meu nome e não, por mim você não precisa nem contar pra ninguém esse relato. Só queria que você soubesse e me desse sua opinião. E qual foi o relato dele? Conta pra gente. Esse Eu vou, relato aí deve ser. vou contar. O cara do Rio de Janeiro, novão ele era na época. Ele morava num bairro ali, numa cidade, na verdade, do estado do Rio de Janeiro. E ele tinha o irmão dele. Eles iam jogar bola lá num campo que eles chamavam de. Eu vou chamar aqui de Barrão, mas não é esse o nome. Mas vamos supor que seja Barrão, porque eu não tô lembrando. Ah, vou jogar bola aqui no Barrão. Aí lá nesse lugar tinha quermesse, onde eles iam namorar as menininhas, tal, tal, tal. E aí ele começa a fazer a carreira militar dele. Ele conhece um garotinho do bairro que quer ser polícia. E aí o menininho fica amigo dele. Ele começa a dar uns conselhos pro menino, negócio de treinar, de ser disciplinado, tal. Aí o menino começa a aprender a cortar o cabelo, que o menino ainda é novinho e quer ganhar dinheiro, ele tá com os 16 anos, ele vou cortar o cabelo da galera no bairro e ganhar uma grana. Então ele começa a trabalhar num salãozinho, começa a cortar o cabelo do cara, e o cara começa a dar uns conselhos para ele seguir carreira militar, tal. E aí nisso ele é alocado para ir para o sul. E se eles passam no Rio de Janeiro, ele vai para o sul para trabalhar lá, para servir lá. No que ele tá lá, e ele já tá lá com uns 20 e poucos anos, ele conhece uma garota. Começa a namorar a garota, se apaixona. Aí ele pega e fala para a família: vou casar com essa mulher. Venham para cá conhecer. Ele manda a grana, vai a família inteira, pai, mãe e irmão, vão lá conhecer a futura mulher dele, conhecem, adoram a mulher. Eles voltam pro Rio, mas ele fica com a mulher lá no sul. Casa, a família vem pro casamento, tem filhos, aí ele tem, os filhos crescem, vai pensando, vai passando o tempo e ele lá no sul. Um dia o pai dele fica doente, lá no Rio de Janeiro. Pô, o pai dele ficou doente, ele ficou chateado e tal, ele fala: meu, vou ter que ir pro Rio de Janeiro visitar meu pai. Então ele fala pra esposa: vamos comigo? Vamos. Fala pras filhas: vamos, vamos. E eles nunca tinham ido pro Rio de Janeiro, a esposa e a filha. Sempre a família Sim. que vinha. Então ele nunca mais tinha voltado para o Rio de Janeiro. Aí quando ele volta, ele fala: caramba, mudou o aeroporto, né? Mudou, pô, faz 30 anos que você não vem pra cá. Pô, mudou a avenida aqui, mudou, faz 30 anos que você não vem pra cá. Ele pega um Uber. Quando o Uber tá indo pra cidade dele, ele já começa a estranhar o caminho. Ele fala: Tá mano, muito tá estranho. estranho esse caminho, tem certeza? Você tá indo pro lugar certo? Ele: tô sim. Aí ele olha no mapa, tá mesmo, GPS. Chega na cidade dele, a casa mudou de lado da rua. Nossa, A como se casa está do espelhasse. outro lado da rua, Uhum. espelhado. Ele: não, peraí. Se a gente veio daqui, a avenida tá ali, não tem como, porque a avenida era pra estar ali, pra casa tá desse. Não, porque é normal, você pode confundir, você pode Sim. ter vindo pelo outro lado, mas não. Ele fala: peraí, o leste é ali, pô, o cara manja, ele é ex-militar. Aí ele entra na casa dele e tal, fica lá com o pai dele, vê, o pai dele tá bem, tá melhorando, o pai dele, graças a Deus, tá vindo uns vizinhos até visitar o pai dele, que o pai dele é muito antigo lá. Aí ele sai pra rua lá e fala pro irmão dele assim: vamos lá visitar o Barrão. O irmão dele fala: o quê? Ele: o Barrão, vamos lá, quero ver como é que tá ele. O que é Barrão? Ele: o campo lá que a gente ia jogar bola. Ele: não, a gente jogava bola aqui na rua. Ele: não, cara, vamos lá no Barrão. Ele: não existe Barrão. Ele: vai se ferrar, vamos lá. Quando ele chega lá, tem um condomínio que é mais velho que ele. Condomínio de casa, Nossa. nunca teve aquele Barrão. Ele: não, gente, isso aqui era o Barrão. Aqui a gente jogava bola, pra lá tem até uma árvore ali, a gente. Não existe. Aí ele fica cabreiro, ele fala: tô passando mal. Ele até passa mal, né? Ele tá lá na esquina, ele conta. Nessa hora tive palpitação, eu falei: tá acontecendo alguma coisa. Aí ele volta pra casa do pai dele com o irmão. Quando ele chega lá, tem os vizinhos visitando, ele vê quem? O rapaz lá, né, que já cresceu, tá com uma mulher lá, tá o que cortava o Cortava o cabelo, cabelo. que até é policial mesmo. Ele vê o cara e fica muito feliz e abraça o cara, com licença, que você tá me abraçando? Ele: porra, velho, você cresceu. Sobrenome do cara na tagzinha e tal. Ele: meu, eu não te conheço não. Ele: como não, meu? Começa a contar de cabeleireiro. O cara fala assim: meu,
Nunca morei nesse bairro. Eu mudei para esse bairro faz 6 meses porque eu casei com ela, com a minha esposa, que é desse bairro. Eu não te conheço, não conhecia sua família. Só vim visitar seu pai porque ela conhece seu pai. Eu não Nossa. te conheço. Ele, imagina, você não é fulano de tal? Ele, sou. Você não é, né? Sim. Você não tem um irmão? Sim, como você sabe da minha família? E aquele cara não se lembra disso. A partir desse dia ele falou, quer saber, vambora. Foi embora do Rio, voltou para e não ele falou, não sei o que aconteceu. Luciano, me ajuda, eu mudei de realidade? Será que eu mudei de universo? Será que eu tenho uma memória falsa, um problema neurológico? Nossa, ele até questiona a existência dele, Lógico, né? lógico, você fala, meu. E aí eu falei, cara, você não tem foto? Ele, não tenho foto dessas coisas específicas, eu não tenho. Minhas fotos ficavam com os meus pais. E quando eu olhei lá, não tem foto. E o mais engraçado, ele fala com a esposa, né? Ele fala assim pra esposa: pô, você lembra que eu falava do Barrão, tal, pra você? Porque ela é do Sul, ela nunca Sim. tinha ido. Ela lembro. Você lembra que eu falava do cara que cortava o cabelo? A esposa lembra de todas as histórias. Porque ele contou a vida inteira. É que nem imagina A você. esposa vai coletando dados que a gente É. vai conversando, Imagina, né? você conta pra sua esposa várias coisas da sua infância, aí você vai no teu bairro, não é nada daquilo, e você fica aqui não doido, falou, não, mas era aqui, era ali, né? Ela, Casa invertida. meu. E, tipo, contei agora um relato que não fala de Sete Além, não é de terror, mas é um relato que pra mim me marcou, tanto que faz tempo que eu recebi. Por que que me marcou? Porque, primeiro, o cara é uma pessoa firmezão, né? Ele não é um cara inventando uma coisa, um e-mail fake ali, não. Passou as credenciais, contou, pediu pra eu não contar no canal se eu não quisesse, ele não tá querendo aparecer, Sim. e pediu se eu contasse mudar o nome. Ah, Então, assim, ele deu todos os motivos pra mim, ele não ia querer só me contar uma história. Sim. E E tudo ele que não eu ia perder o chequei. tempo dele, né? Então, e eu chequei ali, o cara existe mesmo, ele é essa pessoa. Então, cara, isso aí pra mim, isso é um mistério. Eu falei, tá, e aí, cientistas, vem aqui, vem provar que o cara tá errado então, porque E o que você acha na sua visão ali? na minha visão ele mudou de universo. Eu acredito Você nisso. acha que ele viveu uma parte da infância dele num universo meio paralelo? Sim, eu acredito que não é teoria minha, isso já existe, essa teoria há muitos anos, que a gente muda de universo a cada segundo, quando a gente toma decisões. Até aquele filme que ganhou o Oscar lá aquela vez, tudo tudo ao mesmo tempo, eu esqueci o nome, é um nome grande. Tudo ao mesmo, ajuda aí. Já ajuda aí, produção. Ajuda aí, produção. Produção, salva a gente, ó. A É, produção tá... é, exatamente, já viu esse filme? Não. Esse filme é fantástico, porque primeiro que ele fala exatamente o que muita gente acredita de universo paralelo e eu também acredito. Eu não vou contar nada do spoiler dele, porque isso aí vale a pena você experienciar esse filme. Aí já manda no meu WhatsApp, Matheus, que depois eu quero ver. Ele tá aí nos streams, ele voltou agora pros streams tá nos principais streams. Pra você ter uma ideia, esse filme aí, ele fala de uma parada que se fosse até uma série ou um filme de herói, a gente ia gostar. Imagina você poder acessar os poderes e as habilidades de todas as versões suas de todos os Das melhores universos. versões. Das melhores e piores. Se tivesse algum desequilíbrio, seria bacana. Imagina, tem um você que fala 300 idiomas. Tem um você que luta todas as artes marciais. Tem um você que faz o que você precisar. Dançar, digitar, pintar quadro, o que você quer. Imagina que maneiro. Esse filme fala sobre isso. Mas eu acredito que a cada segundo, a cada decisão, a gente muda de universo. Até tem um conto do meu autor preferido, Jorge Luiz Borges, um dos meus autores preferidos, que é O Jardim das Veredas que se bifurcam, que fala sobre isso também. Eu tomo a decisão de pegar essa garrafa. Só que em um universo eu não tomei essa decisão, então eu ainda tô aqui. Isso abriu Um fork. vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e no final todas as decisões são um leque infinito de universos. E aí, imagina que você. Isso faz tanto sentido que quando eu começo a falar dando palestra, a galera levanta a mão e fala: você tá parecendo coach. Porque eu falo assim: existem melhores versões suas em outros universos, porque tomaram decisões mais certas que você no seu passado. Porque concorda, se eu tomo Sim. agora uma decisão errada, vai ter um passado pior do que se eu tomar Sim. uma decisão certa. É lógico que existem elementos que são imprevisíveis e não estão no nosso poder. Vai chover,
vai ter terremoto, vai ter coisa que a gente não controla. Mas falando do que está no nosso controle, se eu tomar sempre as melhores decisões e também tiver sorte, eu vou ter um caminho X. Então imagina que o Luciano, que está aqui diante de você, é o da pista número 39, num carro. Sim. E existe um Luciano da pista número 17, que ele mora na Itália e é executivo de marketing. Eu estou muito longe desse cara, porque eu moro no Brasil, esse cara mora na Itália, esse cara pinta quadro, eu não pinto. Mas eu consigo virar aquele cara? Eu consigo. Nessa minha vida eu consigo ir mudando de pista devagar. Como? É só eu ver todos os atributos que aquele cara tem e eu ia implementando ele na minha vida. Eu não vou conseguir ser 100% ele, eu não vou conseguir viver 100% aquela realidade, porque ele já viveu há muito tempo, então ele está avançado nas escolhas. Eu não consigo voltar no passado. Mas eu consigo tomar decisões que me levem o mais próximo possível daquele. Dito isso, fica claro, todo mundo vai falar, Luciano, claro, você está falando um negócio óbvio. Se você começa hoje a treinar um negócio, daqui a um ano você tem um skill desse negócio. E você vai virar aquele cara. Porém, e se acontecesse hoje de um estalo e você se tornar ou acessar um universo muito longe de você agora? Então o Luciano da pista 39, ele não vai para 38, ele vai para 180. Imagina a diferença. Nossa. Imagina eu vim para cá, eu tô na Augusta, não sei o quê, quando eu vou para a rua agora, passa uma nave voando e tem cachorro não sei o quê, e tá tudo diferente as roupas, e eu falo, mano, o que aconteceu? Porque eu fui para um mundo diferente. Positivo ou negativo? Se for negativo, pode ser o que a gente chama de sete além. Mas então, sempre o negativo é o sete além, né? É. É que é mais tenebroso, né? Existem relatos positivos de sete além. Só que são polêmicos, viu? Tem relato de um divã, que eu contei esse relato no canal e eu falei que o divã era em Cuiabá, mas esse relato ele se passa em São Paulo. É que a pessoa tinha pedido para mudar o relato. O divã de sete além. A menina, ela mora com a irmã dela acorda ela e fala, vamos comigo num brechó, porque eu quero comprar roupa. Ela vai, só que ela tá morrendo de sono, porque ela veio da balada da noite anterior. Chega lá para comprar roupa no brechó, a irmã dela tá escolhendo, ela olha um brechó grande, parece um labirinto. Ela vê um divã. Ela, vou dormir aqui. Ela deita, ela não pensa em dormir, ela só pensa em descansar. Ela deita e dorme. E aí ela se vê num lugar, cara, que chamam de sete além, mas ela se vê num lugar paradisíaco. Ela descreve um lugar bonito, com pessoas bonitas, ela é bem tratada, só que tem um muro em volta, tipo um coliseu. E a galera fala, para fora daquele muro, a barra pesa. É horrível, é assustador, tem coisas que nos ameaçam, mas aqui dentro é bonito, é bom. E ela fica uma semana lá. E ela descreve o alimento maravilhoso, a bebida maravilhosa. Tudo muito perfeito. É uma festa, parece uma festa 24 horas por dia. E aí ela acorda no divã. E aí quando ela acorda com a irmã dela lá, ela fala, nossa, tive um sonho. Aí a mulher fala, você foi pra festa, né, dona do brechó? Tem gente que deita aí e não acontece nada. Tem gente que deita e vai para esse mesmo lugar. Ela fala, eu mesmo já deitei, já fui, mas agora eu deito, não vou mais. Será que seria o céu e o inferno? Pô, pode-se dizer, bacana essa sua comparação. E aí é engraçado que a mulher tenta comprar o divã. E aí a mulher fala, não vou vender nem ferrando. Mas isso que você falou de céu e inferno faz muito sentido, viu? Porque às vezes é a pessoa que naquele momento ali, ela não tá apta pra ir pro céu. Então ela já vai conhecer um pedacinho do inferno. Mas talvez, assim, como os nossos atos determinam o nosso destino, sim, na Terra, e talvez se existisse céu e inferno no céu e inferno, o nosso estado de espírito determina como a gente vai estar. Então eu nunca vi, eu preciso pensar, mas eu acho que eu nunca vi relato de sete além que a pessoa tá bem, tá feliz, alegre e vai para sete além. Aí, ó, sempre ela tá meio... Sempre tem alguma coisa que não tá legal na vida dela. Talvez ela experimente, a consciência dela leve ela para um universo ruim. Só que o que me deixa cabreiro é isso. A gente tá num universo, por que você não vai num universo parecido?
Por que que eu não vou no universo, de repente, eu fecho o olho, eu abro, a garrafa tá aqui. Eu falo, caramba, não fui eu que pus. Eu vim pro universo onde a garrafa veio. Beleza. Mudou pouco, né? Uma pouca diferença. Não vai ter tanta diferença. Esses dois universos vão seguir paralelos. Agora, por que que eu vou pra um lugar onde tá tudo destruído e tem uns bichos, entendeu? Uma coisa tão diferente do nosso mundo. Naquele momento que você foi pra Sete Além ali, você tava num momento feliz da sua vida, Ah, do bem? ônibus, você disse? É, no É que eu ônibus. não fui, né? Eu não cheguei você a não ir, chega... eu fui verdade. expulso. Talvez eu fui expulso porque Você eu poderia não, estar bem. eu não coubesse ali, porque eu tava bem. Eu tava voltando da faculdade, tava feliz, tava ouvindo música, tava lendo, tava desencanado pra caramba, dei uma volta na Vila Mariana, comprei revista, tava a fim de ir pra casa. Foi em outubro, tava a temperatura boa, não tava ruim não. Mas se é assim, por que que eu vi o ônibus? Por que que eu entrei? É um erro. Porque as pessoas não. Por que as outras pessoas do ônibus não entraram? O que será que elas viram? Eu entrando no ônibus ou viram um cara sumindo, por exemplo? Você que está assistindo aqui, me viu entrar no ônibus? Entre agora em contato. Não, mas é interessante isso daí que você falou. Às vezes as pessoas também estavam meio distraídas, né? Às vezes você já. Não existe vários relatos que, exemplo, a pessoa tá lá no ponto de ônibus e do nada ela pega e tem uma pessoa do lado dela e depois ela vira, a pessoa não tá mais lá? Tem. Será que não pode ter acontecido isso daí? O que aconteceu com você também? Sim. Tem relato assim mesmo. Eu peguei um ônibus que de repente a galera não. Ninguém notou porque estava ali, de repente eu entrei. Se eu permanecesse nele, eu iria para Sete Além, talvez, né? E você não quis arriscar. Eu não sabia o que era. Hoje talvez eu ficasse, né? Você ficaria, Eu Luciano? não sei. Acho que eu sim, ficaria. Acho que ficaria. Tem dia que eu digo que não, mas hoje é um dia que eu acho que eu ficaria. Depende do dia, né? Depende de quanto você acha que você tem chance de voltar, né?